Tem mais um superchat do Felipe Fifeiro. Porque, aliás, se você é macho mesmo, Felipe Fifeiro, me chama pra jogar uma fifinha com você pra você ver se estão um Você é bom? Não, já fui. Hoje em dia eu nem ligo mais meu videogame, só minhas crianças. Felipe Fifeiro mandou aqui, ó. Essa virada de chave se deve ao Di Lopes, que não passou o pano pro Neymar. O fim da trança calva foi o ponto de partida. Muito obrigado, Di Lopes. Verdade, Aqui, é isso. O Santos tá acima de qualquer um, inclusive do Neymar. Certo. E assim, diferente de vocês, eu não fico passando pano pra ele, não. Quando ele tá errado, tem que cobrar, eu vou cobrar aqui. É poucas ideias. Pode ser o Neymar, pode ser o Pelé, pode ser o Robinho. Putz, Eu não vou passar pano. Esse eu já passei Eu vou cobrar e poucas ideias. Então, e você vê que o Neymar respeita, ele sabe que eu vou ser o próximo presidente dele. O que ele fez? Falou, vou agradar o meu presida. E tirou, né? E tirou o bagulho. Então é isso, Neymar. Humildade. Você tem que reconhecer quem é maior que você. Detalhes do Santos nessa ida ao Nordeste, chefe Benedetti. Pois não. Apesar dele, ele ia tirar no dia seguinte, mas uma das coisas que reforçaram aí o nosso querido Neymar tirar o transfer foi que um torcedor puxou, ele quase se machucou. É verdade? Teve isso? Pega o nome desse vagabundo pra nós. O cara lá puxou, ele quase se machucou, saiu com a mão na coxa assim, e os caras ficaram meio preocupados. E outra, se tem dúvida que os caras não iam puxar aquilo lá dentro de campo pra ele parar. É fácil. E a outra é o destaque que os caras esqueceram o brasão, né? No hotel. Esqueceu o Guilherme, ninguém esquece dessa Qual a porra. situação desse que, inclusive, é o goleiro com mais defesas no mundo? O Kleber falou que já era, e a informação que eu tenho que o MT falou que não vende. Só se for pela multa, né? Se pagar a multa... O Marcelo Teixeira falou que não vende, aí ele vai ficar? Peraí. O meu Marcelo que Kleber falou que já era? Xavier. Falou não, o quê? já não vende. Não é pra vender. E o Marcelo Teixeira falou que não Não é vende. Então tá vendido. Só se for pela multa. Então tá vendido. Se for pela multa, ok. Obviamente. Não tem o que fazer. Exatamente igual aconteceu com o Jair. Que ele falou, não vende, se quiser, pague a multa. E foi isso que o Botafogo fez, não foi? Pagou a multa? Não a multa Então toda, né? pronto, você acredita ainda nesse fanfarrão? Não dá pra Não, acreditar. porra! O que eu acredito é na informação que eu recebi. Pois é não, que... aí eu quero saber que você tem informações Eu tenho quentinha. A informação que eu recebi é que o Brasão, apesar da situação do time, está muito, mas muito feliz no Santos. É a primeira vez que realmente ele tem uma sequência de jogos e com atuações Carreira, né? na carreira e com atuações desse nível. E que, claro, propostas vão chegar, sondagens já chegaram várias, mas nenhuma proposta, obviamente, porque a janela nem está aberta. Mas as propostas vão ser analisadas pelo Santos, pela equipe do Brasão. Mas hoje ele não quer. Então, assim, no mínimo, provavelmente vai servir para uma melhoria no contrato do Brasão, que acabou de ser renovado, inclusive. Valorizado. Mas, é assim que funciona, E irmão. porque É assim que o funciona. mundo do futebol, boa parte, alguns clubes estão interessados no Brasão, porque além dele ser um baita no goleiro, ele é muito novo, né? Tem 24 anos, então, goleiro geralmente... Olha o Fábio jogando com 45 anos, goleiro geralmente... Jogando bem, mano. Bem pra caramba. E o goleiro geralmente joga até Pelo menos os 40. dá pra jogar. Então esse moleque tem um baita do futuro. E no mínimo mais 3 contratos grandes. E como eu falei, saiu até ele mesmo repostou, né? Que ele é o goleiro com mais defesas no mundo, assim, tá na frente do Ian Sommer, que levou a Inter Lembra? pra final. contra o Barcelona. Nossa senhora, do Courtois, tem mais defesa que o Courtois. E mesmo assim o Santos toma gol pra caralho. Isso diz Imagina se não muito sobre tivesse ele. Isso diz muito sobre ele, obviamente, mas sobre a defesa do Santos. Aliás, sobre a defesa do Santos, acho que vale a gente falar um pouco sobre isso. Porque foi um cara que a gente criticou muito, que a gente espera muito dele. E deu uma melhorada, né? O Luan. Luan Pérez. O Luan Pérez jogou muito bem. Tá jogando Aliás, bem. Deu uma melhorada. Deu uma falhada no começo do jogo, uma vacilada, tanto que ele tomou um cartão amarelo. Foi uma falha dele. Não joga Foi. o próximo jogo? Não, tá Não, fora. não joga. Bastos Mas e depois, Evaldo, ele, agora. mas depois ele fez uma bela. Mas depois ele fez uma bela partida. Uma bela Só partida. pra, inclusive, destacar esse ponto, que eu ia falar sobre isso, que assim, nos últimos 6 jogos, o Santos tomou 3 gols. Melhorou. É uma... Defesa. Queira ou não, o Kleber Xavier ele não pode não ter sido técnico, mas ele é discípulo do Tite, que preza pela Mas defesa. calma aí, repete o número? Nos últimos 6 jogos, o Santos tomou 3 gols. Mas fez 2 só, não é isso? Então, 3. esse é um ponto importante. Não, meu irmão. Não. É aos poucos uma que coisa arruma o bagulho. por parte. O próprio Léo Jardim, quando assumiu o Cruzeiro, até ele... Léo Jardim é goleiro, irmão, do Vasco. Não, Leonardo Baita Jardim. goleiro. Quando ele perdeu os 3 Baita jogos. goleiro também. Perdeu os 3 jogos na Sul-Americana, foi eliminado pelo América Mineiro. Até encaixar o time, realmente, o Santos não era treinado, até encaixar o time realmente demora. E Mas a assim, informação que eu tenho do Brasão, desculpa, é que chegou aqui, o Arzur pediu pra vender. Que aí ele vai trazer o Vladimir de volta.
Mas por sorte ele não tá mais no Santos, não senão... tá mais lá. Ainda bem. Aí- Eu Aí, Pode vender, isso aí é fraco. uma coisa o Santos só não pontuou nas outras partidas, nas outras partidas aí da questão do Campeonato Brasileiro, porque realmente os caras do Santos perderam gols, assim, que, principalmente nos jogos fora de casa, que normalmente não se pode perder, sabendo que... Mas uma outra pouca coisa chance. isso que eu não consigo entender. O Luizão, que é um moleque novo, então não fala, pô, ele precisa ter uma chance, ele nunca teve chance na zaga, né? Assim, de sequência de Jogou jogar. ontem na zaga, né? Não, mas entrou. Entrou no final. Quase fez um pênalti. Pô, o Basso, pra mim, o Basso tá na frente dele como opção. É um absurdo, né? É um absurdo, até porque o Basso, mano, o Santos é capaz de não conseguir contratar no meio do ano por causa dessa O bucha. Luizão, eu lembro, pelo menos, que eu lembro, talvez a minha memória não seja tão boa. A última vez que o Luizão Apesar de ter a jogou- memória de elefante. E a tromba também. A última vez que eu lembro do Luizão jogando foi aquela vez que ele atuou pela lateral direita, fazia uma partida irretocável e aí entregou um gol. Jogou contra o Grêmio também, na lateral direita depois. Então, e aí ele entregou o gol, cara, e aí, porra, aí a torcida voltou a pegar no pé dele, mas ele tava fazendo uma boa partida até aquele momento lá. Eu tá jogando fora de posição. eu né? vejo- Isso que eu tô falando. Agora que você não tem a zaga, não tem o Gil, não tem o Zé Ivaldo. Ele poderia ter jogado, né? Teoricamente, sendo que ele até foi usado como lateral e o Basso só ficava no banco, aí do nada o Basso joga. A não ser que a ideia do Santos é tentar botar o Basso aí pra ver Pra se consegue vender, se né? livrar disso aí. Uma coisa importante que eu vejo da evolução do time é o seguinte, tá? Evolução eu acho uma palavra muito forte. Não, evolução defensiva, né? Porque, assim, uma coisa importante. Nesse jogo contra o Vitória, e também no jogo contra o CRB, a não ser no último momento lá no desespero que os caras conseguiram, o cara perdeu um gol incrível lá, Ah, sim. a bola tá rebatendo para chegar na área. Isso é demonstração, isso é resultado de um time um pouco mais compacto. Mas você acha que é questão das... Eu acho que tem a ver, mas passa diretamente pela a escolha de Rincões e o Zé Rafael entrando no meio campo, né? Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Eu acho que é um todo que acontece ali, que o time vai melhorando. Isso é muito bom, né, o Zé Rafael? Esse cara, quando entrar em forma... Por isso que eu tô dizendo... Mano, Por isso que eu tô não dizendo... tá. Por isso que eu tô dizendo pra você que o ideal nesse começo de campeonato é ir pontuando daqui, dali, porque na hora se o Neymar renovar, o Zé Rafael informa, Rolheiser informa, o Santos achar um centroavante, o David começar a fazer gol, que pode acontecer, né? O David começar a fazer gol... O próprio Tiquinho voltar a jogar. O Tiquinho jogou bem. Eu acho que é assim, é pra não passar susto. É que realmente o Santos teve um começo de campeonato muito ruim. E todo time tem uma fase de campeonato muito ruim. Né? Bem que o Santos foi no começo agora, né? Pra tentar... Eu ainda não acho que teve, respondendo a sua pergunta de 40 minutos atrás, eu não acho que teve a virada de chave ainda. Eu acho que a virada de chave vai passar pelos Pela jogos... renovação do Neymar, eu acho. Primeiro pelo jogo do Botafogo, Fortaleza e a renovação do E o Neymar. Mundial e contratações. É isso, a janela. A virada de chave é na janela. Na minha visão, tá? É porque os caras... Eu até falei no pós-jogo lá. Os caras A insistem... sua visão que vê o Gil como furto. Exato. Confunde o Escobar com o Agora... Robinho Júnior. Agora... Nem jogou. Agora é o seguinte... Fez gol hoje também, tá? Os caras ficam com essa ideia de três atacantes. Assim, se você não tem condições de ter 2 pontas rápidos e tal, não E joga. recompõe, não dá. Não joga pra com 3 atacantes. Baseado nisso, eu acho que o Santos precisa Baseado? de um zagueiro que chegue pra jogar esse titular. Van Dijk. O pessoal falou do Kaique lá, que jogou no Santos. Não, já foi descartado. Isso aí, É. porque o Almeria não pagou o Santos. É. E aí acho que o Santos vai acionar a FIFA. Alguma coisa Já ganhou. assim. Já ganhou? Ganhou. Trocado não dói, É, irmão. já Você não ganhou. paga ninguém também, essa porra?